Boa noite. O Supremo Tribunal Federal poderá finalmente marcar o julgamento do caso Mensalão. 6 anos após estourar o escândalo do pagamento de propina em troca dos votos da base aliada no Congresso, o Procurador-Geral da República deu parecer. Ele pede a condenação de 36 envolvidos, entre eles o ex-ministro José Dirceu e o publicitário Marcos Valério, acusado de ser o tesoureiro do esquema. Em alguns casos, se houver condenação e cumprimento das penas, elas podem passar de 100 anos. Vamos ver agora outras notícias importantes desta sexta-feira. Municípios paulistas entram na justiça para manter as creches abertas em meses de férias escolares. Promotoria quer saber por que a obra de contenção de encosta em terreno que desabou, matando 2 pessoas em São Paulo, era feita sem a retirada dos moradores. Polícia do Rio reconstitui a morte do menino Juan, supostamente assassinado por PMs. Escândalo das escutas ilegais dos tabloides ingleses provoca a prisão do ex-assessor do primeiro-ministro britânico. Lançamento do Atlantis marca o fim da era dos ônibus espaciais. No Peru, começam as comemorações pelos 100 anos da descoberta de Machu Picchu. Festival de Inverno de Campos do Jordão reúne este ano mais de 160 músicos bolsistas do mundo inteiro. Participam da edição de hoje os cientistas políticos Carlos Novaes e Sérgio Fausto. E você pode participar mandando a sua pergunta ou comentário sobre as reportagens que vamos exibir aqui. O endereço para mandar as mensagens está aí, twitter.com/jornal_cultura, e os nossos convidados vão responder durante esta edição. Reconstituição da morte do menino Juan, que desapareceu depois de uma operação policial em uma favela de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, está sendo concluída agora à noite, com a participação dos 4 PMs envolvidos no caso. Na areia, uma faixa com pedido de desculpas a Juan. Quando nós colocamos ali, adeus, Juan, perdão, estamos querendo ressaltar o fato de que essa cidade tem sua parcela de culpa. O nosso silêncio fez com que nós chegássemos no ponto em que nós nos encontramos. Em Nova Iguaçu, a comunidade onde Juan foi visto pela última vez foi isolada pela Polícia Civil. A reconstituição começou por volta das 11 horas. A imprensa não teve acesso. O advogado dos 4 PMs envolvidos na operação que teria resultado na morte do menino disse que os policiais não participariam da simulação se ela fosse durante o dia. Só participam do ato a partir das 20 horas, que foi o horário do fato. A reprodução está sendo feita no período diurno e noturno, seguindo a programação. Outros 7 PMs que não participaram da ação policial, mas estavam nas redondezas, foram convocados. Com o dia claro, a perícia aproveitou para tirar fotos, fazer medições e ouvir testemunhas. Uma delas foi o Anderson da Silva, de 19 anos, baleado na mesma operação. Ele participou usando capuz e muletas. Outra vítima, o irmão de Juan, de 14 anos, não apareceu. O garoto e a família estão num programa de proteção a testemunhas. Por questões de segurança, o enterro de Juan, previsto para hoje, foi realizado ontem. A reconstituição foi interrompida durante a tarde. Ela deve continuar agora à noite e provavelmente vai durar várias horas. A Polícia Civil confirmou a participação dos 4 policiais militares suspeitos de envolvimento no crime. O que teria por trás desse caso, ou qual seria o envolvimento da polícia, desses policiais, na sua opinião, Novaes? Bom, isso é muito difícil saber, quer dizer, só as investigações é que vão determinar. Mas o que será que eles estariam ocultando? Não, estão ocultando, se estiverem ocultando, quer dizer, o fato de que mataram um menino, né, num tiroteio com os bandidos lá. Onde é que está o problema, na verdade, aí? Né? Então, o problema está na turma do gatilho. A turma que quer resolver na bala. Existe uma cultura na polícia. A polícia brasileira é uma das que mais mata no mundo. É. Seja inocente, seja suspeito, seja bandidos consagrados. É a que mais mata. Né? Por quê que ela mata tanto?
porque ela está disposta a esse enfrentamento. Não é só, não, porque o bandido atira. Tudo bem, mas você não tem que atirar no bandido se ele atira. Essa é a questão. Você não tem que entrar nesse jogo. No Brasil existe uma cultura da polícia brasileira, uma cultura de enfrentamento. E isso é um problema quando você tem criança, quando tem inocente, quando tem os bandidos estão entranhados nas comunidades. Então é um problema. Você tem que diminuir a sua vontade de enfrentar, né? Embora não possa diminuir a sua vontade de combater o crime. Ou seja, tem que ser mais inteligente. Tem que haver menos medição de força, né? Tem que haver mais inteligência. Mais inteligência. Porque na hora que o policial está ali, ele quer conter também o tiroteio que vem do lado de lá. Sérgio? Tem um aspecto dessa matéria que chama a atenção, que é o fato de que familiares do menino assassinado estão sob a proteção da polícia, né? Que é uma evidência adicional desta cultura de violência a qual se referiu o Carlos. Evidentemente, o medo, eles estão sendo protegidos do que e de quem? É verdade, é bem observado. Existe ali talvez um processo de intimidação, não é, desses familiares para não seguirem adiante com... Possivelmente, estando submetidos a esse programa de proteção à testemunha, de fato, acho que a intenção é protegê-los, mas é claramente protegê-los de membros da corporação policial que, se vendo na iminência de uma acusação da qual os familiares, ou o irmão pelo menos, é testemunha, existe a hipótese de que eles possam revidar contra a família, por isso que eles estão sendo protegidos. Isso é uma evidência clara, você vive uma situação de violência muito grande, não só no Rio de Janeiro, da qual a polícia é parte. Um avião com mais de 100 pessoas a bordo caiu hoje quando tentava pousar no aeroporto do Congo, na África, durante uma tempestade. O aparelho, um Boeing 727, pertence a uma companhia do Congo que já foi proibida de voar na Europa por causa de problemas de segurança. O avião partiu da capital, Kinshasa, em direção ao norte do país e caiu ao se aproximar do aeroporto de Kisangani. 112 pessoas estavam a bordo. As equipes de socorro chegaram a resgatar dezenas de passageiros com vida. A companhia aérea Gol anunciou o fechamento de acordo para a compra da concorrente Webjet. O valor do negócio é de 311 milhões de reais. Até a conclusão do acordo, as duas companhias vão atuar separadamente. Se a fusão for confirmada, a Gol ficará com 40% do mercado, ainda atrás da TAM, que tem 44%. O mercado fica, mais uma vez, na mão de duas companhias. Isso é bom ou é ruim? Quer dizer, a gente tem aí Gol e TAM, né? Com quase... basicamente, você tem um duopólio, né? Você tem duas grandes que dominam quase 90% do mercado, né? O que dá uma indicação de um alto grau de concentração. Eu estou longe de ser um especialista neste mercado em especial. Agora, como consumidor, isso eu posso dizer com toda tranquilidade, as passagens no Brasil de avião são extraordinariamente caras quando você compara com outros países, né? Quer dizer, era o caso do CAD entrar nessa negociação, porque diante disso que você está falando, fica mais difícil você mudar os valores de passagens. Enfim, eu acho que esse é um mercado que precisa ser mais exposto e aberto à concorrência, inclusive com a presença de companhias internacionais. De novo, não sou um especialista na matéria, eu sou um consumidor. E um consumidor frequente de aviões e de voos, né? E é incrível como os voos no Brasil, especialmente agora, são muito caros. Olha, só para incluir aqui na nossa edição de hoje o pessoal da internet, do Twitter, a Lilda Dias, não sei se vocês podem responder isso, ela pergunta como funciona o programa de proteção à testemunha no Brasil e como pode ser protegido, a pessoa pode ser protegida pela mesma polícia que a ameaça. Pois é, esse é o ponto que eu tinha levantado. Eu não sei quão eficiente é o programa de proteção a testemunhas aqui. Eu conheço os programas de proteção a testemunhas dos filmes americanos, né? Em que aqueles membros de máfia que se dispõem a delatar, lhes é assegurada a mudança de identidade, de local, proteção com segurança, oferecidos pelo FBI. Eu não acredito que a polícia brasileira tenha condições de providenciar as mesmas condições. Bom, no caso da Webjet, eu acho que do negócio do CAD eu não vejo com tanta importância só por uma razão, porque ela é muito pequenininha.
Então ela não vai mudar de maneira considerável o problema de que você já tem duas grandes empresas controlando. O fato de a Webjet ir para a Gol ou não ir... A Gol passa a ser... Eu acho mais importante o que o Sérgio falou, quer dizer, que é que nós tenhamos um mercado mais aberto, mais exposto à possibilidade de outras empresas e, por que não, outros grupos nacionais? Porque, pelo jeito, não há recursos aqui, não há poupança privada para alavancar grandes empresas. Então, abrir o mercado para outras empresas. Sobre a produção de testemunha, como é que ela pode ir pela mesma polícia? Aí é importante a gente não ser precipitado, quer dizer, não é sempre a mesma polícia. Dentro da polícia também tem correntes diferentes. E nós temos que reconhecer que há policiais, há toda uma corrente de gente séria, minoritária, que pretende mudar. Então, é possível sim você ter um programa de proteção de testemunhas pela polícia que investiga a própria polícia. E, por outro lado, no processo brasileiro de proteção de testemunhas, nós temos uma escala. Certamente não é o caso aí. Nós temos casos até aqui que se troca a identidade. Mas nesse caso, certamente é uma proteção domiciliar. Quer dizer, é a polícia em volta da casa, acompanhando a pessoa quando vai às compras e tal. É uma polícia de proteção mais pessoal. Mas nós temos aqui uma escala grande, que aí nós somos céticos sobre a eficiência dela. Mas está previsto. Veja a seguir, divulgado o índice de reajuste dos planos de saúde. Supremo deve julgar só no ano que vem os 36 acusados do mensalão.